estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou, e sobre um madeiro sofrendo o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Eu desejo saudar a todos os irmãos com a paz de Deus nesta noite e prazer uma vez mais estarmos juntos. Fiz questão hoje de estar aqui na casa de Deus, na Rua do Corvo, para que os irmãos também comecem a ter percepção de que estamos a voltar à normalidade, a pouco e pouco. Já teremos culto na sexta-feira às 8h30, convidamos os irmãos a estarem. Aos domingos, dentro dos moldes que os irmãos têm visto nas redes sociais e que estivemos no último domingo, portanto às 9 da manhã, às 11 da manhã, com todas as freguesias que são do lado do Rio de São Martinho do Bispo, desde Arzila, todas as congregações, essas freguesias de Santa Clara, etc. E as restantes freguesias e concelhos também mais afastados às 9 da manhã, como foi no domingo. Convidamos os irmãos a estarem, temos todas as normas de segurança para que possamos estar na presença de Deus descansados e possamos louvar ao Senhor, mas ao mesmo tempo desafiamos os irmãos a que haja equilíbrio na nossa vida, no sentido de que nós queremos ser cuidadosos, mas também queremos continuar a confiar no Senhor. Cuidado que de repente já deixamos de agir em fé e tiramos Deus da equação. Deus continua a proteger-nos, Deus continua a estar no controle da nossa vida e nós devemos ter os cuidados que devemos ter, mas também ao mesmo tempo devemos agir em fé e podemos estar na casa de Deus e podemos estar juntos. Então desafiamos os irmãos, não é? Convido-vos a louvarmos a Deus juntos nesta noite, a podermos entoar cânticos ao Senhor também. Louva a Deus comigo esta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te.
da tua glória, derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, 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 vê-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória, derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Bendito és tu, Senhor. Em tuas mãos descansarei, tudo o que sou te entrego. O meu mundo está em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. A razão do meu viver, a razão do meu cantar, és tu, Senhor. Eu quero ir aonde for, no rir ou chorar, quero confiar. Eu viverei no teu caminho, pelo teu amor, para sempre. Te adoro, te adoro, Pai, te adoro, te adoro, Pai, te adoro.
és tu, Senhor. Convido os irmãos a podermos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículos 1 a 11. E gostava de partilhar convosco um pouco acerca de ouvirmos a voz de Deus. 1 Samuel 3, 1 a 11. A palavra de Deus diz-nos assim: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel. Convido os irmãos depois a continuarem a ler o resto do texto em casa, não é? A palavra, logo no início há esta expressão, que a palavra do Senhor era rara naqueles dias, é uma expressão triste. Significa que as pessoas não ouviam a voz de Deus com facilidade. Todos nós passamos por momentos em que o silêncio de Deus se faz sentir na nossa vida, mas em alguns casos este silêncio pode-se prolongar, não é? E há pessoas que com certeza estão a ouvir nesta hora e que podem se identificar com isto. Este silêncio muitas vezes prolonga-se de forma até a criar sensação de dúvida, de abandono, e isso não deve acontecer. Nós devemos ter a preocupação de ouvir a voz de Deus, não é? E vamos procurar pensar um bocadinho acerca do que é que permitiu que Deus falasse com Samuel e se essas condições podem também ser aplicadas à nossa vida, de forma a que possamos ouvir a voz de Deus a cada dia. O que é que torna a palavra de Deus rara? O pecado torna a palavra de Deus rara. Israel vivia um inconstante relacionamento com Deus. Ora estavam na mão de cima, ora estavam na mão de baixo, não é? E a palavra de Deus é clara acerca disto. Em Isaías, no capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então nós sabemos, não é, que o pecado pode afastar-nos de Deus e não permitir que ouçamos a sua voz. A incredulidade também é um fator que pode provocar este não ouvir a voz de Deus, não é? À medida que as gerações se afastam de Deus, cada vez mais reina a incredulidade. Em Mateus, no capítulo 13, 58, há um texto que diz que Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A incredulidade é fator determinante para o mover de Deus e para que Deus possa mover-se na nossa direção e trabalhar na nossa vida. Afastamento da lei de Deus e da palavra também é um facto que torna a palavra rara, não é? A palavra de Deus tornar-se rara não é uma escolha dele, não há períodos na história em que Deus decide ficar em silêncio porque é o plano dele exterior às nossas ações. Não sei se me estou a fazer entender. Quando Deus faz silêncio é sempre porque nós precisamos desse silêncio, é sempre por alguma razão
negativa e que tem a ver connosco, porque Deus quer falar. Deus é um ser relacional. O desejo de Deus é falar connosco, é ter intimidade connosco. Então, quando não ouvimos a voz de Deus, nós temos que assumir responsabilidade. A responsabilidade é nossa. O silêncio de Deus é sempre responsabilidade nossa. Então pensemos nisto nesta noite, em nome de Jesus. A importância de não se apagar a chama, não é? A palavra de Deus diz-nos no versículo 3, como nós acabámos de ler, que ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, não é? Isto é significativo, todas as expressões e pormenores na palavra de Deus são significativas e neste texto devemos estar atentos a estes pormenores. Se queremos ouvir a voz de Deus, não podemos deixar que a chama se apague. Jesus mais à frente vai voltar a repetir esta ideia através da apresentação da parábola das 10 virgens, não é? Em que as lâmpadas se apagam, não é? E por causa disso nós ficamos depois numa situação difícil. Então que Deus nos possa ajudar a podermos ter a nossa lâmpada acesa. O apagar da lâmpada, no caso de 5 dessas 10 virgens, inclusive deixou-as fora das bodas. Nós precisamos de continuar em chamas para Deus. É importante termos isto em conta e que Deus nos possa ajudar a guardarmos isto no nosso coração. O fogo de Deus, a chama de Deus é importante na nossa vida porque nos desperta, porque nos abana, porque nos dá fome, porque nos dá coragem. E nós precisamos disto. E se a chama muitas vezes da nossa vida já se apagou há tanto tempo, como é que nós queremos ouvir a voz de Deus quando a chama já se apagou há tanto tempo? Então que Deus nos ajude a podermos estar atentos e a permitir que a chama se mantenha acesa na nossa vida. Deus pode fazer-nos pegar fogo novamente. Deus pode fazer-nos novamente ter a chama acesa, porque é o desejo dele falar connosco. Ele quer falar connosco. Conhecer o Senhor também é fator determinante. Deus não se revela, Deus não fala, Deus não partilha com quem não o quer conhecer. Em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, um texto muito conhecido de todos nós, que já nesta manhã estive a ler no tempo devocional: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos de conhecer Deus. Deus não se revela a quem não deseja conhecer. Então procura Deus, busca Deus. Se tu desejas que Deus fale contigo, Deus vai falar com pessoas que têm desejo de o conhecer e que o buscam. Há uma recompensa grande para aqueles que colocam o conhecimento de Deus em primeiro lugar nas suas vidas e que o buscam e que estão diante dele na preocupação de fortalecer o seu relacionamento com Ele. Precisamos de cada vez mais de conhecer Deus através da Bíblia, através da oração, através dos cultos. Precisamos de cada vez mais conhecer Deus uns nos outros. Nós precisamos de conhecer Deus. Quanto mais conhecemos Deus, maior é a nossa capacidade de o ouvir. Quanto mais conhecemos Deus, maior é a nossa capacidade de discernir quando é a voz de Deus que está a falar connosco. Quanto mais conhecemos Deus, maior é a nossa capacidade de entender o que Ele diz e o que Ele espera de nós. Uma outra expressão também é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se tu queres ouvir a voz de Deus, tens desejo de escutar a voz de Deus, a voz de amor que traz conforto à tua alma, que te abençoa, mas será que estamos todos na disposição de ouvir aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer nos dizer? Porque muitas vezes nós dizemos que queremos ouvir a voz de Deus, mas por vezes aquilo que Deus tem para nos dizer pode não ser do nosso agrado, pode não ser aquilo que nós mais gostamos de ouvir. Muitas vezes na minha vida Deus fala comigo e diz-me coisas que não quero ouvir, que eu não estou para aí virado, não estou na disposição. Mas Deus ama-nos, Ele quer o melhor para nós, Ele insiste connosco. Aquilo que Deus tem para nos dizer nem sempre é o que gostávamos de ouvir. No caso, por exemplo, de Davi, Natã confrontou Davi com a palavra de Deus, pondo a descoberto o seu pecado. Tinha feito uma coisa horrível, tinha morto uma pessoa propositadamente para poder ficar com uma mulher, um pecado terrível, e o profeta de Deus denunciou. Davi, com certeza, não era aquilo que ele queria ouvir, mas era aquilo que Deus tinha para lhe dizer. Muitas vezes Deus também nos pede coisas que não estamos preparados para lhe dar. Por exemplo, no caso de Abraão, Deus pediu-lhe o filho.
No caso de Moisés, Deus preparou-o para um cargo de liderança fantástico e para fazer um serviço, um trabalho incrível e único na história da humanidade, mas que Moisés não estava disponível, não estava para aí virado. Deus teve que falar com ele e teve que o convencer. Muitas vezes não é o que queremos ouvir, aquilo que Deus tem para nos dizer. A minha pergunta nesta noite para ti é, nós dizemos, fala, Senhor, e eu pergunto, e o teu servo ouve? Estamos na disposição de ouvir? Queremos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes Deus já falou connosco, mas nós não ouvimos aquilo que Ele disse? Quantas vezes Deus disse-nos o que é que tínhamos que fazer, mas nós escolhemos outro caminho, fomos noutra direção? Não basta querer ouvir Deus, é preciso estar na disposição de escutar aquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que Ele quer dizer. Então disse o Senhor, última expressão que vamos abordar nesta noite. Agora sim, estamos prontos para ouvir a voz de Deus e não existe nada mais maravilhoso do que ouvir a voz do Criador. Então disse o Senhor. Todas as pessoas ao longo da história que foram confrontadas com a voz de Deus sofreram alterações profundas nas suas vidas. A palavra de Deus diz-nos em Isaías capítulo 6, versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Esta visão extraordinária que Isaías teve num tempo de luta, de dificuldade na vida dele, em que ele não sabia como é que ia ser o futuro, mas Deus revelou-se, falou com ele e trouxe um ministério, uma segurança e trouxe orientações à vida de Isaías que fizeram com que a vida dele nunca mais fosse igual. Em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor levantou o Ezequiel pelos cabelos entre o céu e a terra e o trouxe até Jerusalém em visões de Deus. Quando Deus fala connosco, acontecem coisas extraordinárias, é única a voz de Deus. E podemos pensar que pode haver pessoas que estejam a ouvir nesta hora, em casa, nesta noite, e que estão tristes. Tristes porque não ouvem a voz de Deus, tristes porque já há muito tempo não conseguem ter percepção da voz de Deus. Às vezes já temos falado com pessoas que dizem isto, que com tristeza revelam que Deus deixou de falar com elas e que já há muitos anos não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas o desejo de Deus é falar contigo. Eu quero que tu saibas isto nesta noite em nome de Jesus. O desejo de Deus é falar contigo, é falar ao teu coração. É o desejo de Deus revelar-se. Se tu desejas ouvir a voz de Deus, se tu desejas que Ele fale contigo, Ele vai falar contigo em nome de Jesus. Este é o meu desejo. Nós vamos orar ao Senhor, vamos continuar a orar pelos irmãos que estão combalidos, em dificuldades, tratamentos, como nós ouvimos no domingo, a irmã Umbelina, o Marcos, o irmão Zé Carlos, o Valongo. Vamos pedir a Deus que possa intervir, continuar a estender a sua mão. Mais uma vez, rogamos aos irmãos que, ao mesmo tempo que se protegem e que pugnam pela vossa segurança, tenham fé, hajam em fé, porque Deus também honra a nossa fé. Deus protege-nos. O crente, supostamente, deve andar em fé e deve ter confiança de que Deus protege. Também fazemos a nossa parte, mas ao mesmo tempo também temos de ter fé. Então não desequilibres a tua vida, não fiques agora encafenado, em casa, cheio de medo. Não. O que podemos fazer, fazemos. Criamos regras de segurança, fazemos o nosso melhor, mas ao mesmo tempo temos que ter fé. Vamos à casa de Deus, vamos estar juntos. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai se mover na tua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer-te o privilégio que tivemos de estar na tua presença esta noite juntos. Oramos para que no nome de Jesus a tua voz continue a revelar e a manifestar-se à nossa vida. Ajuda-nos a ter em conta aquilo que é necessário para que a tua voz se ouça, para que nós tenhamos percepção dela, cuidando de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, de orar, de estar na disposição de ouvir aquilo que tu tens para nos dizer e de estar na disposição de fazer aquilo que tu tens para nos dizer. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu oro por alguém que não tem ouvido a tua voz. No nome de Jesus, agora mesmo, ó Deus, toca aos seus corações, fala-os sentir a tua presença e fala com eles em nome de Jesus. Fica connosco no resto desta noite. Abençoa também o Marcos, a irmã Belina, o irmão Zé Carlos, estende a tua mão, continua a dar vitória e força e graça para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos até sexta-feira, às 8h30, aqui, na casa de Deus. Deus vos abençoe.